Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Rafael Moreira e Lincoln Espada publicaram esse ano pela editora Imaginário Coletivo O Fim do Ministério da Cultura, reflexões sobre as políticas culturais na era pós-MIC. Então, estou aqui com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Afonso? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que as pessoas estão assistindo. Tudo bem por aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu peço, então, que você se apresente, por favor, e conte a origem desse projeto. Tá. Vamos lá, meu nome é Rafael Moreira, eu sou doutor e sou mestre em ciência política pela USP, Universidade de São Paulo. Eu fiz lá a maior parte da minha carreira acadêmica, eu fiz lá o bacharelado em ciências sociais, a licenciatura em ciências sociais, fiz uma parte da minha formação na Universidade Autônoma de Barcelona, depois fiz meu mestrado e meu doutorado lá no Departamento de Ciência Política. Eu sou pesquisador associado ao SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também ao NUPS, o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. E atualmente sou professor da Unisanta, uma universidade particular aqui de Santos, onde eu resido. Como o Afonso mencionou, eu sou um dos coautores aí do livro sobre o fim do Ministério da Cultura, e esse livro foi resultado de um edital municipal de cultura que a gente venceu em 2020 ou 2019, agora não me lembro, foi quando a pandemia já tinha começado no nosso país, infelizmente. Foi um edital de cultura que a gente venceu, um edital municipal, e a nossa ideia inicial era deixar um registro histórico, né, para as futuras gerações sobre o que foi esse governo Bolsonaro se tratando da questão cultural, deixar esse registro, enfim, para as futuras gerações, mas também para aqueles que estão vivendo esse momento, terem ali uma certa análise acadêmica, científica em relação a tudo aquilo, e também, de certa forma, dar voz às pessoas que foram impactadas por esse processo, né? Então, o livro, além de ser metade dele uma análise nossa, né, sobre esse processo, a outra metade tem ali 10 entrevistas com paridade racial e de gênero, dando voz àqueles que foram impactados por esse processo. De maneira bem resumida, acho que é isso. Perfeito. Maravilha. Parabéns. Obrigado. Bom, eu chamo de Necro Brasil, né, esse momento entre 2019 e 2022, e queria que você falasse um pouquinho, já caindo direto no coração do tema, né, o impacto, o que vocês acharam, né, terra arrasada, o que é? A gente ouviu muita história assim, que o secretário municipal é o cantor do agro, né, essas coisas assim bem primitivas. Queria que você colocasse um pouquinho no cenário, por favor. Claro. Acho que você definiu bem, Afonso. Acho que o cenário é de terra arrasada, independentemente de quem vencesse essa eleição, caso não fosse o Bolsonaro, qualquer um que assumisse ia ter muita dificuldade, né? Foram 4 anos de desmonte de todas as políticas culturais, de todas as instituições que faziam parte do Ministério da Cultura, e acho isso importante destacar, né? Quando a gente fala sobre o Ministério da Cultura, né, o MINC, extinto MINC, ele não se trata apenas de um ministério, ele tem ali uma série de órgãos que estão diretamente ligados a ele, que em alguns casos eram até anteriores a ele, e que foram incorporados por parte do Ministério da Cultura quando ele foi criado em 1985. Então, você tem ali dentro dele o IFAM, por exemplo, responsável pela preservação do patrimônio histórico do nosso país. Você tem a Ancine, responsável pela produção audiovisual do nosso país. Você tem a Fundação Palmares, responsável pela herança africana no nosso país, na nossa cultura como um todo. Enfim, opa, a câmera caiu, peço desculpas, eu bati na câmera aqui, pronto. Enfim, era uma série de órgãos que estavam aí ligados ao Ministério da Cultura e que a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro toma posse, passam a ser desmontados, né? Então, tinha essa estratégia clara, a gente percebia, né, quando ele tomou posse, que alguns órgãos ele ia tentar implodir numa canetada, e foi isso que ele fez com o Ministério da Cultura, mas aqueles que ele não conseguisse, ele ia implodir de dentro para fora. E como ele ia fazer isso? Né? Ele ia colocar pessoas completamente, acho que não tem outra palavra, incompetentes para exercerem suas funções, né? Então, os secretários de cultura que passaram são algumas das figuras mais tenebrosas que a gente já teve na nossa política nacional. E, para além disso, uma alta rotatividade nesses cargos, né? Então, você vai trocando de secretário a cada 2, 3 meses, acabou de ser trocado mais uma vez nessas últimas semanas, nesse período que a gente está gravando aqui essa live, e aí fica muito difícil para as políticas terem uma continuidade, né? Então, esse foi mais ou menos o processo, assim, falando de maneira mais ampla, né? Mas só para entrar alguns pormenores, né, para as pessoas terem um pouco de dimensão, como é que isso impacta diariamente, assim, no nosso cotidiano, né? Vale lembrar um pouco antes da pandemia, um pouco antes da extinção do Ministério, acho que era uma coisa que já tinha se tornado até um hábito, a gente ir ao cinema para ver filmes nacionais, né? Acho que, enfim, acho que todo mês, para além dos blockbusters, etc., que as pessoas costumam ir, e tudo bem, acho que cada pessoa tem o seu direito de ver o que ela quiser no cinema,
a gente tinha tomado o hábito também de ver filmes nacionais, né? As produções nacionais com cada vez mais relevância, num processo que já vinha aí em curso, já faz uns 10, 20 anos mais ou menos, o Brasil chegando sempre na beira do Oscar ali até e tal. Mas a partir do momento que o Ministério é extinto, também enxuga-se toda a previsão orçamentária dessa série de órgãos que fazem parte do Ministério, que faziam parte do Ministério, e a Ancine foi um desses órgãos, né? A Ancine foi desmontada, então, só para as pessoas perceberem, né, o quanto nos últimos anos a gente deixou de ir ao cinema para ver, lógico, teve a questão da pandemia, entendo, teve todos esses outros fatores, mas a quantidade, a produção de filmes nacionais de peso, de relevância, que a gente estava habituado a ver uns anos antes, foi cada vez mais se esvaziando, né? Enfim, esse é um impacto mais cotidiano, assim, que a extinção do Ministério tem, que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Isso para além de outras esferas, né? Só para fazer mais um pequeno comentário, a Fundação Palmares, por exemplo, né, que é esse órgão aí que está ligado à Secretaria de Cultura, ela é responsável pela demarcação de territórios quilombolas no nosso país, né? E para além da demarcação de territórios quilombolas, é um órgão responsável pela emissão de uns certos certificados lá para que a pessoa que mora nessas comunidades possa comprovar que de fato mora ali, possa pleitear alguma bolsa no ensino superior, seja na pós-graduação, seja na graduação, enfim. Isso tudo acabou, né? Foram 4 anos sem qualquer demarcação, foram 4 anos sem emissão desse tipo de documento. Então, você imagina, né? Uma extinção do Ministério da Cultura acaba afetando lá na frente no processo de inclusão no ensino superior público, que também já vem em curso há algum tempo, um processo muito bacana, né? Que cada vez mais levava o ensino superior, sobretudo aquele público, toda uma camada da sociedade brasileira que tinha sido excluída desse tipo de espaço, né? Enfim, só para as pessoas terem um pouco a dimensão do que é, o que foi essa extinção do Ministério da Cultura e como ela se desdobra em âmbitos que às vezes as pessoas nem imaginam. E tem alguns órgãos de preservação também, como a Biblioteca Nacional e a Cinemateca, não? Sim, também. Isso também é algo que as pessoas muitas vezes acabam não ligando ali uma coisa com a outra, né? Quando você vê, por exemplo, um incêndio na Cinemateca, um incêndio no Museu Nacional, enfim, parte do nosso patrimônio histórico, cultural sendo perdida para as chamas, as pessoas muitas vezes não percebem que isso tem ligação direta com a questão orçamentária. Porque cada vez que você faz um corte em determinada área, né, fazer um corte na cultura de 1 bilhão, as pessoas não param para pensar que dentro desse 1 bilhão está um dinheiro que vai, por exemplo, para trocar a fiação dentro de um museu que é de 1.800 e tem uma condição precária que pode gerar um curto-circuito e tal. Então, você não vai fazer mais essa troca. Dentro desse 1 bilhão estava o pagamento de um funcionário responsável por fazer justamente a checagem dos fios para ver se não tem alguma possibilidade de curto, etc. Quando você vai enxugando, você vai fazendo corte, 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 uma hora a coisa fica sucateada, fica precarizada e o risco desse tipo de tragédia aumenta cada vez mais. Então, esse é o tipo de impacto também direto que muitas vezes as pessoas não percebem quando você tem um corte no orçamento em determinada área, né? Então, sei lá, quando você tem um corte na saúde, por exemplo, é o posto de saúde na tua esquina ali que não vai ter mais a vacina contra a poliomielite para o seu filho vacinar. Quando você tem um corte na educação, é o seu filho que fazia uma das principais refeições do dia, naquela escola pública, na esquina de casa, onde ele estuda, agora tendo que comer bolacha e café com leite no almoço, sabe? Então, esse é o impacto que tem um corte orçamentário que muitas vezes as pessoas acabam não relacionando com o dia a dia delas, né? Uma coisa que já vinha dos governos do PSDB, por exemplo, em São Paulo, né? Eu me lembro de incêndios que ocorreram, né? Sim, esse processo anterior, exato, sim, é importante destacar isso, é verdade, Afonso. Esse processo de desmonte em algumas áreas, ele se aprofunda no governo Bolsonaro, mas em alguns aspectos ele é anterior, né? A própria perseguição à cultura e à prática cultural no Brasil, ela já vinha aí praticamente desde o governo Temer, né? Com manifestações culturais sendo censuradas e tal. Então, a extinção do Ministério da Cultura, a gente até tem uma expressão no livro que a gente fala que seria o auge desse processo, mas talvez não o auge, talvez o fundo do poço desse processo, que é ali onde ele chega, enfim, ao seu completo colapso. Legal. Bom, vamos retroceder um pouquinho então e para 85. Nós tínhamos tido um governo militar, né, durante 20 anos, e todo o pensamento era uma espécie de afronta, né, ao capitalismo. E queria que você falasse um pouquinho da criação do Ministério da Cultura. Claro. O Ministério da Cultura, ele, além de todo esse impacto que ele tem no cotidiano das pessoas, enquanto ele existia, ele é um dos ministérios mais longevos que a gente tinha, né? Então, ele é criado justamente em 1985 como parte dos acordos pela transição democrática do nosso país, né? Então, como você destacou bem, a gente teve uma ditadura civil-militar que foi implantada a partir de 1º de abril de 64 e que se encerrou em 1985 com a posse de José Sarney.
Nesse acordo que rolou, nesses acordos, né, foram vários e vários acordos ali, dessa transição democrática, entre eles estava a flexibilização da criação de partidos políticos, a criação de um novo arcabouço institucional para o Estado brasileiro, a remoção daquilo que era chamado de entulho autoritário, né, que eram legislações que haviam sido aprovadas por parte do regime militar nos anos anteriores. Então, nesse processo, entra a criação de um Ministério da Cultura. Isso já era reivindicado por parte enfim, por alguns setores da cultura brasileira, fazedores de arte, enfim. Já havia algumas experiências ali em âmbito local, né, em alguns estados, com Secretaria da Cultura, etc. e tal. Então, em 85 ele é criado, né, então ele acaba sendo um dos mais longevos que a gente teve, e apesar de algumas tentativas de extinção, depois a gente pode falar um pouco disso também, no governo Collor, no governo Temer, etc., ele foi se consolidando pouco a pouco algumas gestões que ele teve, com políticas públicas sendo incorporadas ao Ministério e, ao mesmo tempo, se tornando longevas, né? Então, ainda que você tivesse gestões bastante diferentes, né, do ponto de vista da cultura, desde o Francisco Verfort, Celso Furtado, até um Juca Ferreira, Gilberto Gil, etc., foi se criando um arcabouço dentro do Ministério e um leque de políticas públicas que foram se consolidando, enfim, e fizeram com que a cultura brasileira passasse pouco a pouco a ser mais valorizada por parte do Estado brasileiro. Ela já era valorizada por parte da população, mas o próprio Estado brasileiro reconhece a importância da cultura e aí cria-se assim um ministério. Legal. Eu me lembro do movimento Arte contra a Barbárie, né? Dizendo isso, que arte não é só comércio, não é só propaganda. Queria que você falasse um pouquinho desse período do neoliberalismo, né, e da Lei Rouanet. Uhum. Claro. Falando em neoliberalismo, né, a primeira tentativa de extinção do MINC foi por parte do governo liberal, foi o governo de Fernando Collor. Né? Então, havia toda uma retórica ali, quando ele foi eleito em 1989, de enxugamento da máquina do Estado, né, que é um discurso sempre mobilizado por parte de candidaturas neoliberais, e nesse processo entra a primeira extinção do MINC, ali em 89. Então, ele tinha poucos anos ali de existência, Fernando Collor, quando toma posse, o extingue, mas isso rapidamente é revertido a partir do momento que ele sofre um impeachment, né? Então, o Ministério da Cultura volta, se consolida, e entre as políticas que ele já levava adiante naquele período estava a Lei Rouanet. Eu não sou um especialista em orçamento, tá? Meu papel no livro foi muito mais uma questão um pouco mais teórica, enfim, mobilizar esses entrevistados, etc. Mas a Lei Rouanet é uma dessas políticas que vinha se consolidando pouco a pouco desde a criação do Ministério. Ele primeiro tinha o nome de Lei Sarney, depois ela passa a ter esse nome de Lei Rouanet, e que prevê uma certa isenção fiscal por parte de empresas privadas, promovendo a cultura brasileira, enfim, estimulando o financiamento da cultura brasileira. É uma lei que vem passando por um processo de perseguição grande também nesses últimos 4 anos, né? Isso até teve reflexo em âmbito municipal, e um dos entrevistados para o livro comenta isso, né? O Matheus Sartori, que foi secretário de Cultura de uma cidade aqui no interior de São Paulo, ele comenta que assim que o governo Bolsonaro toma posse, eles têm que fazer uma reunião ali com vários empresários da cidade que financiavam a cultura, com contadores e artistas, para explicar, olha, essa lei de fomento que a gente tem municipal não é a Lei Rouanet, tá bom, pessoal? Não se preocupem, vocês têm que explicar esse tipo de coisa, assim, e tal. Mas, ao mesmo tempo que essa lei passou a ser perseguida em nível nacional, ela também passou a ser algumas políticas de fomento em nível municipal também passaram a ser perseguidas e desmontadas, né? Então, esse enxugamento orçamentário que ocorreu em nível nacional também passou a ocorrer em nível municipal. Tomar uma água aí. Porque a Lei Rouanet, de fato, os artistas reclamam bastante, né? Que acaba privilegiando grandes nomes, né? Que, na verdade, serve de marketing, né? Para as empresas, na realidade. E não é uma lei que não é passível de crítica, né? As pessoas podem criticar a Lei Rouanet, as pessoas devem criticar toda a política pública, eu acho que deve ser criticada, inclusive, até para o seu futuro e possível aperfeiçoamento. E a Lei Rouanet já tinha críticas, né? Entre as críticas que ela recebia, por exemplo, é o fato dela ser muito concentrada no eixo centro-sul, né? Então, boa parte dos artistas que eram financiados pela Lei Rouanet se localizavam aqui em estados onde já havia uma certa capacidade econômica por parte do empresariado de financiar, enfim, esses artistas, essas produções culturais e tal. Então, uma das críticas que se fazia, e acho que justas, inclusive, é que se tivesse uma diversificação geográfica na aplicação dessa política pública. E, ok, isso pode ser feito, isso deve ser feito, eu acho até, inclusive. O que não pode é, enfim, você fazer uma crítica à Lei Rouanet sem saber o que é ela, né? Enfim, dizendo que ela só financia artistas de esquerda, que é uma bobagem, assim, né? Enfim, as pessoas muitas vezes nem sabem do que estão falando,
mas simplesmente reproduzem igual papagaio esse tipo de retórica, porque, enfim, muitas vezes dá like, né, dá clique, enfim, e você ter acesso à cultura te promove justamente a reflexão para perceber que você está sendo massa de manobra nesse sentido. Legal, obrigado. Vamos falar então desse processo. Acaba se criando uma Secretaria Especial da Cultura, que basicamente seria um veículo de propaganda reacionário. O que é isso? Uhum. Então, a partir do momento que você extingue o ministério e transforma em secretaria, você primeiro sinaliza para fora, né, que você não mais vai dar relevância àquela área das políticas públicas. Então, quando você tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, você está sinalizando para a população e para a opinião pública que, olha, essa área tem relevância naquilo que o Estado brasileiro faz. A partir do momento que você extingue isso, você sinaliza para fora dizendo que, olha, a cultura a partir de agora vai ser menos importante, a cultura a partir de agora vai ter menos peso na formulação das políticas de uma agenda aqui nacional. Esse é o primeiro sinal. A segunda sinalização, ela é mais interna. A partir do momento que você rebaixa o ministério uma condição de secretaria, você faz com que aquela área perca poder de barganha na hora de definir a fatia do orçamento que você vai ficar. Então, um secretário de cultura, na hora de sentar para negociar a fatia do orçamento que ele vai ter, tem muito menos peso do que o Ministério da Cultura, do que o ministro da Cultura, melhor dizendo, ou uma ministra, no caso, que possa ali barganhar um pouco mais de peso, enfim, ter um repasse maior para as políticas públicas que são tocadas por aquele extinto ministério ou por parte daquela secretaria. E, além disso, tem a questão ideológica, né, que você mencionou. Né? Então, as pessoas que estiveram à frente da Secretaria de Cultura nesses últimos anos são figuras extremamente comprometidas com a agenda da extrema-direita brasileira. Então, você tem ali um ex-secretário da Cultura, por exemplo, que grava um vídeo ali tal de propaganda usando a mesma estética de Goebbels, né, que foi o ministro da propaganda nazista do governo de Hitler, né? Então, aquela estética ali sentado, terno preto, copo, enfim, o quadro aqui atrás, que no original era de Hitler, mas nessa vez foi de Bolsonaro e tal. Então, esse é o tipo de figura que teve à frente da secretaria nos últimos 4 anos, né? Então, elas acabam promovendo a agenda desse mesmo setor. Então, é uma perseguição às minorias sociológicas, né? Então, a partir do momento que você tem um edital que prevê, de certa forma, o fomento à produção LGBTQIA+, ou então uma produção feita a partir dos próprios povos indígenas no Brasil, que tem uma cultura bastante diversificada, etc., você vai criando mecanismos de censura ali interna para que as políticas de cultura por parte desses setores da sociedade brasileira não sejam mais fomentadas. Então, é isso que tem a ver esses secretários aí à frente, que, enfim, nesse sentido, eu até refaço um pouco o que eu falei lá atrás, né? Então, algumas figuras eram extremamente incompetentes, né, para ocupar esse tipo de cargo, outras eram extremamente competentes se a gente levar em conta que elas são comprometidas com esse tipo de agenda, né, com essa agenda de destruição, de perseguição de alguns setores aí da sociedade brasileira. Então, só para refazer o que eu falei ali atrás. Competentes na incompetência, né? Exato. O Juca Ferreira, então, tem uma fala no livro, né? Ele vai falar, então, sobre uma guerra. Comenta um pouquinho, por favor. Claro. O Juca foi um dos entrevistados, né, para o livro, né? Então, a gente entrevistou 10 personalidades do setor cultural, com perfis bastante variados, né? Então, desde Mestra Joana, que é a primeira mestra mulher de uma nação de Maracatu, da periferia de Recife, passando por Antônia Moura, que tem um papel muito importante aqui no litoral de São Paulo, litoral do Paraná, na preservação da música fandango e na cultura caiçara, enfim, gestores públicos. A gente entrevistou muita gente boa, assim, muita gente muito comprometida com a cultura nacional, com visões bastante diferentes até. E um desses entrevistados foi Juca Ferreira, né, que ele está participando agora do gabinete de transição, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula, é uma das principais figuras, inclusive, do GT de Cultura. Foi ministro da Cultura, quando não foi ministro, foi secretário executivo, né, atuando lado a lado com Gilberto Gil, naquela que é considerada talvez a gestão mais marcante aí da história do Ministério da Cultura. E ele fala um pouco sobre essa guerra cultural, né, que existe, que está em curso no nosso país. Né? Então, são visões de cultura muito diferentes que têm cada vez mais ocupado espaço. Enfim, não visões diferentes, eu diria. Acho que, de certa forma, são visões diferentes, mas são visões diferentes que têm tentado ocupar espaços aí dentro da produção de políticas públicas, dentro das manifestações culturais, artísticas, etc. Então, existe uma certa guerra cultural, eu acho, no nosso país, de fato, onde você tem aí artistas populares e artistas que talvez representem essas minorias sociológicas que eu mencionei aqui antes, né? Então, indígenas, mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, etc.,
E, por outro, você tem um setor da sociedade que reproduz aí uma retórica da extrema-direita, até, acho que não tem nem outra palavra, mas é neofascista mesmo, neonazista, de que a cultura brasileira deve ser algo unitário, né? Deve ser algo que não contemple as múltiplas diversidades étnicas, culturais que qualquer país tem, né? Então, existe esse setor e acho que ele é bem representado por aquilo que eu mencionei, né? O discurso lá do secretário de Cultura, ex-secretário de Cultura, com a estética de Lula, nazista e tal. Enquanto você tem ali os fazedores de cultura, os artistas nacionais, que justamente representam essa pluralidade, né? Ainda que também, acho importante destacar isso, né? A gente, ainda que o Mink seja recriado, e eu espero, e acho que ele vai ser recriado, a gente pode, inclusive, fazer críticas às diferentes visões de cultura e de que maneira o Ministério pode fomentar essa pluralidade que existe no nosso país e que deveria, talvez, até ser mais fomentada, né? Então, só um pequeno parênteses, né? A gente debatendo para o livro e debatendo com alguns dos entrevistados, né? A gente mencionava sobre essa guerra cultural, sobre essa multiplicidade de visões culturais que no nosso país existe, que existem no nosso país, mas que, ao mesmo tempo, as políticas públicas não davam conta, muitas vezes, de fomentar. Quando você, por exemplo, cria um edital online, onde as pessoas têm que se inscrever, montar um projetinho, etc. e tal, você já está excluindo uma parte da sociedade que não tem nem acesso à internet, ou que não tem acesso a esse tipo de formulação de projeto via edital, onde você tem que escrever ali justificativa, dados, revisão bibliográfica, etc. Tem uma série de artistas populares, talvez aqui na esquina da minha casa, que fazem uma roda de samba espetacular, mas talvez nem imaginam que podem captar recursos por meio de algum edital desse tipo, ou então que não tem familiaridade com a escrita de projetos, com um linguajar um pouco mais acadêmico, ali muitas vezes que é exigido e tal, enfim. Então, para além dessa guerra cultural, acho que é importante também de apontar que, ainda que o Ministério volte, eu espero que ele volte, a gente pode ter críticas, eu acho, na formulação de políticas públicas, no sentido de fazer com que elas avancem, né, e que contemplem essa pluralidade de visões de cultura que a gente tem no nosso país. Agora, essa guerra também representa, como que eu vou dizer, uma mudança de eixo, né? Por exemplo, surgiram as escolas cívico-militares com a questão da obediência, né? Então vai se acabar com as drogas porque ninguém mais vai ter curiosidade, não sei. O MEC se tornou um espaço dos pastores, né? Tem aí uma mudança de eixo também para favorecer alguns grupos, né? Uhum. Sim, é uma condição de terra arrasada que não se restringe à cultura, né? Infelizmente, né? Então, acho que os GTs agora da transição estão, de certa forma, mostrando isso, né? Quando cada um deles faz um diagnóstico sobre determinada área das políticas públicas e algum relatório, algum tipo de dado vem à tona, sempre é uma condição de terra arrasada, né? Então, quando a gente está gravando essa entrevista, por exemplo, está tendo todo um debate na sociedade brasileira sobre o pagamento dos cientistas, né? Enfim, houve um enxugamento, um congelamento do orçamento das verbas CAPES, CNPq e uma série de institutos de fomento, de órgãos de fomento à pesquisa brasileira, que tiveram também um processo de desmonte e um enxugamento do seu orçamento, né? Então, isso está acontecendo em tudo quanto é área, né? Não é uma questão apenas da área da cultura. E aí, o futuro governo Lula vai ter muita dificuldade, inclusive, em relação a tudo isso, assim, né? Porque, primeiro, não houve qualquer transparência nesses últimos 4 anos, né? Então, está tudo vindo à tona nesse momento, né? Os GTs de transição aí são aqueles que estão fazendo esse diagnóstico e mostrando como é que é essa condição de terra arrasada que o país se encontra, e, ao mesmo tempo, uma condição onde boa parte daquilo que a gente tinha de dinheiro por parte do Estado brasileiro foi usado para compra de votos, orçamento secreto, para tentativa de reeleição e tal. Então, assim, vai ter uma margem de manobra mais restrita ali no futuro governo, que está sendo debatido, inclusive, nessa PEC da transição. Pois é. A gente está vendo que o Estado mínimo parece muito com Marte, né? E se existe o tal do anarcocapitalismo, né, ele está bem caótico, bem infernal. Total. Bom, então, mas eu queria que você, como você foi buscar nessas pessoas que estão nos pontos, né? Queria que você falasse um pouquinho do que representou essa perda de autonomia na gestão de recursos na prática, no dia a dia desses artistas. Claro. Nesses últimos 4 anos, é importante pontuar que, para além da extinção do Ministério da Cultura, a gente viu uma pandemia e um dos primeiros setores afetados foi o setor da cultura, né? Então, a partir do momento que é necessário distanciamento social, isolamento social, etc., os artistas que necessitam de público, e a grande parte deles necessita de público, né, eles não fazem cultura apenas para eles mesmos, né, foram os primeiros afetados, tiveram que se trancar em casa e tiveram que repensar como eles iam pagar as contas deles, né? Então,
Eu sei que muita gente até abandonou a área da cultura, muita gente teve que, enfim, deixou de produzir a sua arte, deixou de produzir aquilo que o tornava um indivíduo, até, de certa forma, dentro da sociedade, né, que enfim, permitia que ele ocupasse um lugar ali na nossa sociedade. Muita gente foi abandonando tudo aquilo que fazia para se virar de maneira que podia para pagar as contas, né? Então, importante pontuar isso, né? A pandemia também tem os seus efeitos. Isso se soma a essa extinção do ministério, onde ele passa a uma condição de secretaria, ele passa a ter menos poder de barganha, ele passa a contar com menos verba, ele passa a ter dentro ali da sua gestão pessoas, como eu falei, ou completamente incompetentes, ou completamente competentes, se a gente levar em conta que elas são comprometidas com a destruição do Estado brasileiro. Então, você imagina uma pessoa que é artista, né? Enfim, que dependia muitas vezes de um edital, ou que já tinha até um edital aprovado para levar um projeto aí por cerca de 2 anos, talvez, da noite por dia, não. Enfim, aquele ganha-pão da pessoa que estava previsto para pagar as contas dela e para deixar, sei lá, algum tipo de registro histórico sobre determinada manifestação cultural do nosso país, etc., essa pessoa não vai ter mais isso, essa pessoa não vai contar mais com isso. E a cultura se perde, e aí nesse sentido que eu mencionei lá atrás, né, é uma situação de completa terra arrasada, né, e quem assume agora, a partir do próximo governo, né, o Ministério da Cultura, e a gente ainda não sabe quem vai ser, talvez seja anunciado inclusive hoje, né, tem essa discussão de alguns ministros serem anunciados hoje, vai pegar essa condição de terra arrasada, onde vai ter que lidar com uma massa de fazedores de cultura, de artistas do nosso país, que estão nessa condição, né? Muitos deles tiveram até que abandonar aquilo que eles faziam nos últimos 4 anos. Então, enfim, vai ser um cenário bastante difícil. E eu sempre acho importante pontuar, né? Para além da criação do Ministério, acho que tem outros passos aí que tem que ser dados, né? Acho que a questão do Ministério, a recriação do Ministério é apenas o ponto de partida. Então, você precisa ali dar um segundo passo para ter uma dotação orçamentária maior, e um terceiro passo é você contar com a participação dos artistas nesse processo, né? Você trazer eles para fazer parte desse processo de criação do MINC, para que não seja uma coisa tão descolada, assim, que venha tão de cima para baixo. Legal. Bom, nós estamos vendo, né, esse processo de mobilização contínua, né, que é até um conceito da Hannah Arendt, né, a mobilização contínua é parte do fascismo, né, então é mobilizar contra os críticos, né, tentando criar uma espécie de pensamento único, né. Eu me lembro de uma frase do Trump dizendo o seguinte: eu chamo a mídia de mentirosa porque quando eles me criticarem, ninguém vai acreditar, né. Queria que você falasse desse contexto de mobilização, também desses surgimentos de nazistas mesmo, né? A gente está vendo aí, por exemplo, as feministas sendo retratadas como pessoas que atrapalham a raça, né? Então, queria que você comentasse esse caldo cultural que está se formando aí. Claro. O que você ouviu por aí? Claro. Então, aí uma discussão um pouco mais abstrata, né? Quando o governo Bolsonaro se inicia, há toda uma discussão se ele vai reproduzir uma lógica autoritária ou se ele vai reproduzir uma lógica totalitária, né? Que são coisas distintas, né? Então, colocando de maneira bem simples, né? Regimes autoritários seriam, na maior parte das vezes, ditaduras, né? Onde canais de participação são tolhidos, né? As pessoas acabam não participando tanto da vida política, da vida pública nacional, e acho que o regime militar brasileiro é um bom exemplo disso, né? Enfim, manifestações sendo reprimidas, direito de voto para eleição de alguns cargos também, enfim, sendo extintos, né? As pessoas não podendo eleger presidente da República de maneira direta, por exemplo, governador do Estado, etc. Agora, governos totalitários têm uma lógica diferente, como você mencionou, né? Então, uma dessas características que governos totalitários têm é a mobilização permanente. É você, ao invés de impedir que as pessoas participem da vida pública, como acontece nos autoritários, é você fazer com que as pessoas que te apoiem participem permanentemente da vida pública, né? Então, tem uma coisa de mobilização permanente ali, onde você usa, no caso atual, né, redes de WhatsApp, redes de Telegram, etc., para manter aquela população, aquela parcela da população que te apoia permanentemente engajada com aquelas pautas que você tenta levar adiante. E no caso da cultura, né, isso foi usado em prol de uma perseguição dos artistas, né? Então, quando se tem, sei lá, determinada exibição cultural em tal museu que vai falar sobre a diversidade sexual do ser humano, tal. Então, você mobiliza a sua base para ir lá fazer protesto, etc., até que aquilo seja fechado, até que aquela exposição não aconteça, etc. e tal. Então, essa mobilização permanente, que é característica de regimes totalitários, ela, no nosso caso, mas não apenas no nosso caso, né, está em curso em outros países também, a gente aponta isso também no livro, ela é usada no sentido de perseguição à cultura, né? Tem algumas áreas ali que esses governos totalitários elegem como seus principais inimigos internos, e essa mobilização permanente passa a ser usada para perseguição desses setores, né? Então,
No nosso caso aqui especificamente, a área da cultura foi uma das que, enfim, mais sofreram com esse processo, né? Isso é importante pontuar também que é anterior ao governo Bolsonaro, né? Isso já vem em curso já há algum tempo, né? Então, eu estou falando aqui com vocês aqui de Santos, né? E aqui em Santos, em 2016 ou 2017, agora eu não lembro, a gente conta essa passagem também no livro, estava tendo uma peça de teatro sendo encenada numa praça pública aqui. A peça de teatro falava sobre violência policial, um artista que é conhecido meu aqui de Santos e tal. A peça tinha financiamento de, se não me engano, acho que era do PROAC, eu acho que é um edital de fomento à cultura aqui do estado de São Paulo e tal. Então, eles estavam rodando o estado, encenando essa peça em praças públicas, e quando eles estavam encenando essa peça, a polícia vem e prende ele. E rola meio que um choque, parte das pessoas estão assistindo, né? Peraí, isso aqui é parte da peça ou não? Estou falando de violência policial e tal, o tempo todo, né? E aí chega a polícia e prende ele, assim, ele vai preso naquele dia, tal, não sei o quê, rola toda uma mobilização da classe cultural aqui de Santos, da classe política também, para que ele fosse solto, enfim. E isso é anterior ao governo Bolsonaro, né? Então, esse processo de perseguição a manifestações culturais já vinha em curso mesmo antes da extinção do Ministério no primeiro dia do governo dele. Agora, é interessante lembrar que no governo Temer não se conseguiu, né, acabar. Então, há também uma rede muito forte que foi criada, não é? Isso. Houve duas tentativas, né, de extinção do MINC, né? A primeira delas, como mencionei lá atrás, foi por parte do Fernando Collor. Isso foi revertido depois, quando ele sofre o processo de impeachment. E houve uma segunda tentativa por parte do governo Temer, que foi revertida depois de 20 dias, como parte daquele processo Ocupa MINC, né? Então, foram artistas e, enfim, produtores culturais, agentes culturais do Brasil inteiro, se mobilizando e pressionando para que a medida fosse revertida, e assim o MINC volta a existir por mais alguns anos ali, pelo menos durante o governo dele. Então, existia toda uma rede de artistas, agentes culturais, etc., que foi sendo construído com o passar do tempo, nas últimas décadas, que teve força suficiente para, naquele momento, reverter aquele processo, reverter aquela medida, mas que não teve a mesma força para combater o governo Bolsonaro. Então, quando vem o governo Bolsonaro e quando é eleito, o governo Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização maior do que esses agentes culturais, fazedores de cultura tiveram naquele momento, e aí não é possível reverter a extinção do MINC nessa que se consolidou aí, né? Foram 4 anos sem o Ministério da Cultura, contando apenas com uma secretaria. Então, esse processo pôde ser revertido lá atrás, né, em outros momentos, mas essa rede que havia sido construída, infelizmente, não teve força suficiente para reverter mais uma vez esse processo. E aí passamos, enfim, 4 anos sem um ministério. Legal, obrigado. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação do Ministério com a democracia, porque o que a gente está vendo, claro, é a saída dessa diversidade de vozes, né? E a implantação, através dessas fake news, que eu chamo de propaganda de massa, né? De um único comportamento, da família correta, enfim, de tudo aquilo que a gente sabe, da repressão da mulher, né? Subalternação, subordinação da mulher, vamos dizer assim, né? Subalternização da mulher. E também da criação desses medos existenciais contínuos, né, de que todas as crianças serão sexualizadas e tal, tudo isso seria culpa da cultura. Bom, queria que você fizesse um pouquinho, então, essa relação. Qual a importância do Ministério da Cultura para a democracia? Claro. Acho importante, de ponto de partida, já pontuar que o acesso à cultura é um direito, né? Está previsto na Constituição brasileira, as pessoas, teoricamente, deveriam ter um direito ao acesso à cultura e a espaços culturais, etc. Então, o processo de criação do MINC, em 1985, tem a ver um pouco com isso, né? Já se tinha um debate naquele período, ainda que a Constituição fosse posterior, sobre o acesso à cultura ser parte da nossa Constituição. Isso depois vem na Constituinte de 87 e 88, se consolida na Constituição de 1988, e o Ministério acaba tendo justamente esse papel, né, de promover o acesso à cultura, independentemente do seu local de nascimento, independentemente da sua classe social, da sua renda, da sua orientação sexual, seja do que for. Você tem direito a ter acesso à cultura num país tal como o nosso. Para além disso, como você mencionou, né, a manifestação cultural por parte de um povo, ela nunca é única, né? Existe uma diversidade ali dentro de determinada população que se reflete na sua produção cultural. Então, só para falar de povos indígenas, por exemplo, a gente tem centenas de etnias no nosso país, né? Não é uma coisa só, né? O índio, que é até um termo ruim de ser usado, né? Que justamente reduzia isso tudo, essa pluralidade, a apenas uma condição, um indivíduo. Não, né? São os povos indígenas do Brasil. Pensa, cada povo, cada etnia tem a sua manifestação cultural, tem o seu tipo de pintura, tem o seu tipo de canto, o seu tipo de música, etc.
E isso que a gente está falando apenas de povos indígenas, né? Imagina se a gente reproduz isso, se a gente leva em conta que a gente está num país formado por um processo de escravidão que durou séculos, de povos africanos que trouxeram para cá também toda a sua diversidade cultural, além dos processos de imigração de europeus que também trouxeram toda a sua diversidade cultural. E isso que faz com que a gente tenha um país que tem esse caldo de cultura riquíssimo, gigantesco, que inclusive faz com que as pessoas venham para cá para ver isso, né? Um dos polos de atração do turismo brasileiro é a capacidade de manifestação cultural que a gente tem ser diversa em todos os seus sentidos, né? Então, desde sei lá, desde uma música do carimbó em Belém do Pará, em alguns estados da região norte, passando pelas nações de Maracatu, enfim, no Nordeste, chegando a música fandango aqui no litoral paulista, enfim, e sem desconsiderar também as manifestações culturais das periferias, né? Então, rodas de slam, enfim, poesia cantada, saraus, etc, etc. Enfim, a gente tem uma diversidade cultural que é riquíssima, enfim, que deve ser cada vez mais valorizada, inclusive. E essa diversidade bate de frente com uma visão de um governo por parte da extrema-direita que é totalizante, como você mencionou, né? De reduzir tudo a uma coisa só, né? Enfim, como se a gente fosse apenas um povo que fala apenas uma língua, enfim, que existe apenas um modelo de arranjo familiar e tal, da família tradicional brasileira, essas coisas e tal. Enfim, isso bate de frente diretamente com isso tudo, com essa diversidade que a gente tem no nosso país. E a cultura, ela justamente promove a capacidade de reflexão das pessoas sobre isso, né? Então, a cultura e assistir manifestações culturais faz com que a gente perceba essa diversidade que a gente tem dentro do nosso país. Por isso que, por parte de um governo de extrema-direita, é importante suprimir tudo isso, né? Enfim, silenciar essa multiplicidade de vozes, né? Da maneira que eles pudessem, e uma das maneiras foi a extinção do Ministério. Isso sem falar nos minérios, né, que estão na Amazônia, que precisa implantar um único modelo de desenvolvimento também, né? Também, Bom, vamos falar de algumas outras entrevistas. Que outras vozes você acha importante a gente ressaltar? Claro. Então, vamos lá. Estou com um livro aqui do lado, assim eu consigo checar alguns nomes que já não lembro de cabeça, mas todos os nomes, né? Então, estou com o livro aqui. Então, vamos ver. Alguns dos entrevistados que tivemos para esse livro e que valem a pena ser mencionados. São 10 pessoas, né? Cada uma delas tem a sua importância, tem a sua relevância, né? Senão a gente não entrevistaria elas. Mas acho importante destacar um pouco algumas coisas que essas pessoas fizeram, algumas pessoas disseram, né? Então, por exemplo, Luciara Ribeiro, né? Luciara é uma curadora independente aqui de São Paulo. Ela é formada, salvo engano, numa das primeiras turmas, ou talvez na primeira turma de História da Arte da Unifesp. Ela faz um mestrado também na primeira turma de História da Arte da Unifesp. E ela traz algumas reflexões sobre a questão racial muito interessantes, assim, riquíssimas, né? Que fizeram que enfim, a gente mantém contato até hoje. Eu gosto de ver as reflexões que ela traz, e, enfim, algumas discussões que ela leva à tona sobre a questão racial brasileira. Então, por exemplo, eu lembro de conversar com ela um pouco sobre, enfim, as políticas de manutenção de museus, etc. Em determinado momento da entrevista, a gente começa a falar também sobre a Fundação Palmares, né? E o fato da Fundação, naquele momento que a gente entrevistou ela, ter Sérgio Camargo à frente, que, enfim, uma figura completamente abjeta, né? Que, enfim, reproduziu o racismo dentro de uma estrutura que era justamente criada para combater o racismo, né? E tal. E aí eu perguntei um pouco para ela, né? Como é que ela vê isso? Ela falou, olha, acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente está falando da questão racial, né? Então, muitas vezes me perguntam sobre isso, né? Sobre o que eu acho de Sérgio Camargo estar à frente. Ela é uma mulher negra, né? O que eu acho de ter uma pessoa negra à frente da Fundação Palmares que reproduz o racismo, né? Então, ela falou, mas isso muitas vezes acho que é mal colocado. Então, por exemplo, não se pergunta para você, por exemplo, ou eu, você, então, o que vocês, pessoas brancas, acham de ter Bolsonaro à frente da presidência do Brasil fazendo tudo isso que ele está fazendo? Aí eu falei, não, pode crer, né? Então, peraí, tem algo que vai além da questão racial aqui, não é apenas a questão racial que se reduz isso, tem a questão da extrema-direita, enfim, mobilização ideológica e tal. E ela traz alguns pontos muito legais, assim, para serem debatidos quando a gente entrevistou ela. Então, ela foi uma das pessoas que entrevistou. Claudinei Roberto é muito legal. Ele é um artista aqui de São Paulo, que tem cada vez mais ganhado destaque e tal, e ele fala um pouco sobre como ele vê, desde a arte que ele mesmo produz, ele é um artista plástico, etc., até o papel que o rap tem cumprido nas periferias do Brasil de levar a consciência sobre esse processo que tem acontecido no governo Bolsonaro, né? E a gente até menciona isso no livro,
Tem uma série de letras de rap que saíram nos últimos 4 anos que são muito boas, assim, que eu sempre recomendo para as pessoas irem atrás de ouvir e tal. Então, tem 2 cyphers. Cypher é quando você junta um monte de rapper para fazer uma letra e tal. Tem um que chama Primavera Fascista e tem o Primavera Fascista 2. E são uma compilação de rappers em cima de frases que Bolsonaro foi dizendo ao longo dos últimos 4 anos. E é espetacular, assim, eu recomendo muito que as pessoas escutem, para elas verem um pouco qual o ponto de vista da periferia sobre algumas coisas que foram acontecendo nesses últimos 4 anos. Então, a entrevista com ele foi muito bacana também, por ter trazido isso à tona. Enfim, teve muita gente bacana, assim, que, para além de tudo, foi um prazer poder dialogar com essas pessoas, né? Enfim, era um momento de isolamento social, né? A gente estava todo mundo trancado em casa, né? Enfim, sem saber quando que a gente ia poder voltar a pisar na rua. E uma das formas que eu encontrei de canalizar um pouco aquilo que a gente estava sentindo foi por meio da escrita do livro, né? E foi por meio da escuta dessas pessoas. Então foi um processo muito rico, assim, para a gente durante aquele período, né? Então, José Virgílio Leal foi um dos entrevistados também. José Virgílio, ele é diretor e presidente do Instituto Arte no DIC, que é um instituto que fica aqui em Santos, que tem um trabalho muito bacana. Para as pessoas que estão assistindo que não são daqui de Santos, Santos tem a maior favela sobre palafitas do Brasil e possivelmente da América Latina. É uma comunidade com centenas e centenas de famílias e tal. E o Zé Virgílio criou o Arte no DIC, que é um instituto que fica bem no meio do DIC da Vila Gilda, ou melhor, bem na entrada do DIC da Vila Gilda, onde eles promovem cursos, enfim, o Gilberto Gil é um dos padrinhos ali daquela instituição e tal. Eles promovem cursos, oficinas, tem muita coisa. Ali é um espaço cultural muito bacana. Inclusive, um dos lançamentos do livro a gente fez questão de selar e tal. E ele traz um pouco a perspectiva dele, né, enquanto alguém que é diretor de um centro de cultura numa periferia do Brasil, sobre isso que tem acontecido nos últimos 4 anos e o quanto que a retórica bolsonarista muitas vezes acaba encontrando eco até dentro da própria periferia, né? Então, ele menciona ali numa passagem uma pessoa que trabalhava para ele começou a ter toda uma retórica contra a Lei Rouanet, assim, e tal. Ele falou, cara, sabe que você está num espaço cultural, assim, né? Sabe que se não fosse uma política tal como a Lei Rouanet ou outras de fomento, você não estaria aqui dentro, eu não estaria aqui, isso aqui não existiria, tá? Porque, né? Então, ele traz um pouco essa reflexão, que é bem bacana. Enfim, teve muita gente boa, assim, muita gente muito bacana, que a gente pôde trocar ideia aí durante o período de escrita do livro. A gente viu até editais para artistas conservadores, não tinha? Bom, Teve umas coisas absurdas também. teve isso, né? Teve até isso. Bom, queria que você dissesse então como a gente pode adquirir o livro e desse alguma outra dica de leitura, seja sobre política cultural, sobre o que você quiser. Claro, então vamos lá. Primeiro, para a compra do livro, a gente mesmo está fazendo a venda, estamos acabando os exemplares. Como a gente publicou ele por meio de um edital de cultura local, a gente fez questão de publicar por uma editora independente aqui também de Santos, então é a gente mesmo que foi fazendo a venda ao longo desse último ano. Uma parte dos exemplares a gente doou, né, para as bibliotecas públicas aqui da cidade, para alguns projetos de fomento à leitura e acesso a livros de maneira gratuita, tal. Então o livro ficou rodando aí durante um bom tempo, está rodando ainda, né, nas bibliotecas da cidade. E outra parte dos exemplares a gente passou a fazer a venda nós mesmos. Então, para quem quiser comprar, é só me procurar nas redes sociais, então ou no Instagram, que é @rafaelpolitica, tudo junto, ou então pelo Facebook, minha página pública também é a mesma coisa, @RafaelPolítica. Eu estou lá como Rafael Moreira. Vocês podem ver os meus haters lá, toda a galera doida que surge lá nas redes sociais, enfim, para ameaçar e xingar qualquer pessoa que tenta fomentar a reflexão por parte da população brasileira. Então, para comprar o livro pode ser diretamente com a gente, é só escrever, é só dar um toque, a gente mesmo manda, a gente mesmo envia e tal. E agora, sugestões de leitura, precisaria pensar um pouco, assim, tem alguns livros muito bons, e aí acho que eu não digo apenas sobre cultura, mas sobre o governo Bolsonaro tem saído muita coisa boa nesses últimos anos, né, e acho que vai sair muita coisa melhor ainda a partir do momento que alguns arquivos se tornarem públicos de fato, né. Então, você tem desde um livro, talvez, o Tormenta, da Thaís Oyama, que saiu logo no começo, acho que no segundo ano do governo Bolsonaro, trazendo bastidores da campanha daquele primeiro ano dele e tal. É um livro bem bacana. Tem um outro, se me der só um minuto, Afonso, eu posso pegar lá na minha prateleira. Eu troquei um livro com um cara que escreveu também um pouco sobre o processo de desmonte da cultura. Eu não sei o nome do título todo, mas eu vou pegar ali rapidão. E assim eu mostro, faço propaganda, que é um livro bom também. Dá só um minutinho. Pronto, achei. Então, vamos lá. Recomendando
mais uma leitura para aqueles que querem se aprofundar um pouco naquilo que tem acontecido no âmbito cultural, eu recomendo esse livro aqui, ó, A Emergência do Sistema Nacional de Cultura, escrito pelo Tony Bezerra. Ele foi lançado também quase concomitante com o que a gente lançou sobre a extinção do Ministério da Cultura. Ele também fez um processo de pesquisa muito bacana, né, tal. Ele é de Brasília, né, então ele tem acesso a entrevistados, pessoas que são servidores do Ministério e tal. Então, é um livro que eu também recomendo para aquelas pessoas que quiserem se aprofundar um pouco sobre aquilo que aconteceu aí nos últimos 4 anos. Então, A Emergência do Sistema Nacional de Cultura também é muito bom, para além do nosso, né, sobre o fim do Ministério da Cultura, para quem quiser também. Esse emergência, às vezes, de emergir, né, de subir. Exato, assim, ele tem essa ambiguidade, assim, justamente a ideia dele foi essa, mostrar a emergência no sentido de catastrófico aí que existe e tal, mas a emergência também no sentido de trazer à tona, tá? Então tem essa ambiguidade, né? Muito bom, Rafael, parabéns pelo seu trabalho, acho super importante, né, termos esse registro, termos esse panorama também, né, porque aí vocês se mexeram e foram descobrir coisas, né, é sempre bom. E agradeço muitíssimo, né, a tua presença aqui, acho que o pessoal vai gostar bastante. Pessoal, deem uma olhada nas playlists aí, nós temos bastante coisa sobre cultura. Se quem puder apoiar aqui o canal, agora temos serviço de assinantes. E, Rafael, muito obrigado então, até a próxima. Imagina, Afonso, foi um prazer, fico à disposição aí, espero que vocês tenham gostado também. Um abraço, gente. Tchau, gente, até mais. Muito obrigado.